Olá, alterados! Eu sou o Renan Altera, da Altera Arquitetura. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer um tour por um apartamento incrível aqui no Brooklyn, em São Paulo. São 103 metros quadrados de muita otimização de espaços. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Pensem num apartamento que ficou incrível, um resultado lindo. A gente tem aqui a porta de entrada e eu acabo me deparando aqui com uma grande integração de espaços. A gente já chega no apartamento aqui por essa área da cozinha e eu vou mostrar para vocês que a gente fez uma cozinha com muita otimização de espaço, uma cozinha que a gente não tinha muito espaço para colocar, por exemplo, uma coluna de forno e micro-ondas, mas a gente otimizou colocando o micro-ondas aqui atrás e o forno do lado dele. Então aqui a gente tem o fogão, essa ilha solta no meio do espaço. A gente fala que é uma ilha porque tem 360 de circulação aqui em volta. Quando a gente encosta, a gente chama de península. Esse material que a gente está usando aqui é o quartzo branco super white, que é um material muito bonito e a gente costuma colocar em muitos projetos nossos. O quartzo tem uma infinidade de cores e texturas, e enfim, você pode escolher o que mais combina aí com o seu projeto. Então, como eu estava falando, a gente tem esse fogão por indução aqui em cima, não tem o ponto de gás que chega aqui, e olha só, a coifa cilíndrica acontecendo no alto. Essa coifa cilíndrica é uma coifa linda, eu tenho na minha casa, quem conhece meu apartamento sabe que fica espetacular, mas eu sempre pontuo que fica a seu gosto qual a coifa que você vai colocar. Você prefere uma coifa de chapéu, uma coifa quadrada, coifa embutida, redonda. E aqui no alto a gente fez uma serralheria preta. Olha que charmoso que fica ter essa serralheria em cima, onde você pode colocar vários itens de decoração. Ou, se você preferir, dá para colocar também alguns temperos de uso do dia a dia aqui desse fogão e você vai ter de fácil acesso aqui no alto. Como eu estava falando para vocês, a gente tem essa ilha que é uma ilha com um espaço bom, profundo, tá? Que você consegue manusear aqui alimentos, o que você for cortar, que você for usar aqui no fogão no dia a dia. Atrás tem armários, isso é legal. Então a gente, como eu pontuei, nós preferimos colocar aqui para otimização de espaço e sobrar espaço aqui nessa área, o forno elétrico que está aqui embaixo. Olha que interessante essa gavetinha. Essa gavetinha é uma gavetinha de porta-temperos. Então tá super à mão aqui, consegue pegar e usar aqui em cima. Esse MDF que a gente está usando aqui é o cinza sagrado. Aqui tem o micro-ondas, um paneleiro embaixo. É muito legal deixar a panela de fácil acesso também para você usar aqui no fogão. Pegou, tá aqui, já usa. E tem dois armários ainda desse lado. Aqui a gente tem uma geladeira, essa geladeira a gente chama de duplex, né? É aquela geladeira convencional, só que o freezer fica embaixo. É uma geladeira bem espaçosa, muito bonita, inox. E aí ela tá aqui nesse espaço com o armário passando em cima. Olha que interessante, que dá para guardar mais coisas em cima. E aí armário aéreo também em cima de toda a parte aqui da bancada. Essa bancada, ela foi feita no mesmo quartzo, no quartzo super white, para ter essa conversa entre os dois materiais. Toda bancada tem a necessidade de ter essa área molhada, que a gente chama, que é aquela área que a gente vai realmente manusear aqui os alimentos na hora de cortar. Se você preferir cortar aqui aqueles alimentos mais úmidos, ou até mesmo na hora que você estiver lavando louça aqui, que vai molhar essa área e você poder puxar e deixar aqui bem sequinho. E a gente tem o que a gente chama de área seca. Aqui no Brasil a gente usa muito dessa forma. Fora do país, as pessoas às vezes preferem nem colocar essa área molhada, deixa a pia toda como área seca, mas você corre o risco de ter
aí um gotejamento, alguma coisa nesse sentido no piso da sua cozinha. Olha só que interessante, aqui a gente colocou uma lixeira embutida. Essa lixeira é super prática. Nossos clientes normalmente usam para um lixo mais orgânico, um lixo mais úmido, mais molhado. Então ela fica aqui com uma praticidade enorme para uso e realmente do dia a dia. Atrás dessa bancada, a gente não colocou esse frontão indo até o alto. Isso otimiza bastante também o custo da obra, mas por estética alguns clientes preferem deixar mais baixinho. A gente deixou um frontãozinho com 10 centímetros, a gente pintou a parede no fundo com a mesma cor que a gente colocou aqui em toda essa integração, que é o elefante da Souvenir, e olha a conversa das duas cores aqui, que incrível. Essa torneira é uma torneira gourmet, torneira de cozinha. Quando a cozinha é integrada, tem que ser uma torneira bonita, precisa investir para ficar realmente um item de decoração aqui no espaço. Então é uma torneira incrível. Do lado a gente colocou o porta-detergente. Eu sempre dou essa dica para vocês, porque é um item que tem um custo-benefício incrível e que muda totalmente a estética aí da sua casa, do seu apartamento, porque você não tem que ter aquele recipiente em cima, né, decorando o seu espaço. Então vale muito a pena esse investimento. Olha que interessante embaixo quantos armários a gente colocou. A gente tem aqui um basculante embaixo da pia e embaixo mais um gavetão e várias gavetas ainda desse lado. Aqui, essa cuba é uma cuba de inox que a gente coloca. A gente já usou muito tempo atrás as cubas esculpidas em algumas cozinhas que a gente fez. Hoje em dia a gente prefere não colocar em cozinha pia esculpida mais. A não ser quando seja um Corian, por exemplo, que é um material que dá para fazer um esculpimento bem legal. Mas no geral a gente prefere colocar assim a cuba de inox mesmo. Tem várias marcas, tem Mecal, tem Tramontina, e fica super bonito e muito funcional, tá? Vou voltar aqui para mostrar para vocês. Acho que aqui da cozinha eu já falei tudo, só não falei do purificador de água. É muito importante, quando você não tem a água na geladeira, você ter um purificador. Esse purificador, a gente deixa o pontinho elétrico atrás e também um ponto de água para alimentar, tá bom? E mesmo você não tendo uma geladeira com dispenser de água aqui, normalmente eu indico deixar o ponto ali atrás, porque se um dia você quiser trocar a geladeira, você consegue colocar o dispenser aqui e ligar lá atrás perfeitamente. Então, aqui a gente tem a entrada do apartamento. Nossos clientes optaram por no apartamento deixar as portas branquinhas, eles não pintaram na cor. E aí aqui no piso a gente usa o mesmo em todo o espaço, que é o Munari Cimento. O piso que eu tenho em casa da Eliane é um piso lindo, fácil manutenção, fácil limpeza e tem algumas cores dele também. Essa ilha, voltando aqui um pouquinho para essa parte mais da frente da ilha, a gente tem essas 4 banquetas que são aquelas banquetas para as refeições mais rápidas. E olha só que interessante, a gente coloca aí embaixo aqui uma fita de LED que valoriza essa bancada, valoriza não só a parede, mas também ilumina aqui todas as banquetas que a gente colocou e deixa essa estética bem bonita. Olha só que interessante, aqui a gente tem uma banqueta de madeira. Essa madeira tem esse contraste com esse quartzo e contraste também com o tecido. O tecido normalmente a gente usa aí o tecido que mais combina com o espaço. Aqui no caso foi um linhozinho e esse linhozinho tá incrível e eu gosto bastante. Mas você pode colocar também um couro ou pode ser um linho mais escuro, um tecido aí que você quiser colocar e que mais combine com você e com o seu estilo. Desse lado, olha só, a estética quando a gente entra no apartamento é linda, porque tem esse painel enorme de MDF. Esse MDF aqui é o Louro Frejol, o famoso Louro Frejol que a gente ama, e a gente colocou uma prateleirinha no alto. Olha que interessante, a gente consegue decorar o alto, colocar várias coisinhas para chamar atenção. Dá para você também colocar um porta-retrato, alguma coisa que você acha que vai combinar aí com o seu dia a dia. E embaixo a gente tem um aparador, que pode ser um aparador buffet, o dia que você for dar um jantar, alguma coisa nesse sentido, você pode usar esse aparador para poder servir aqui em cima. É um aparador que está no MDF Sálvia da Aral, com um verde lindo. A gente trazendo um pouquinho de cor para os nossos projetos, a gente ama trazer cor para os projetos.
E olha só que funcional que ele é. Gavetas no alto e algumas portinhas aqui embaixo dele. E aí a gente complementa o espaço com uma excelente iluminação, que tem uma fitinha de LED ali valorizando o painel e alguns adornos em volta. A gente costuma usar nas nossas ilhas, nas nossas bancadas, uma base de alvenaria de sustentação, porque elas são muito úteis e deixam o espaço ainda mais funcional. Quando a gente não tem essa base de alvenaria e o armário está aéreo, está suspenso, a higienização por baixo fica um pouco mais difícil, mais complicada, porque você tem que colocar o rodo da vassoura por baixo, a não ser que a sua marcenaria faça um rodapé, um fechamento embaixo, mas que muitas vezes no dia a dia, lavando, jogando água, esse MDF pode não durar. Então eu aconselho a fazer em alvenaria, a gente inclusive nos banheiros também coloca e fica muito funcional. Aqui a gente tem a área de serviço do apartamento, olha que interessante, tem esse painel ripado que separa os ambientes. Esse ripado faz com que a área de serviço e o apartamento como um todo não fique fechado, enclausurado, e dá uma sensação de amplitude muito maior se eu tivesse uma parede fechada. Então eu consigo visualizar lá, tem essa iluminação que passa para lá, ventilação também, então otimiza o espaço como um todo. Na área de serviço tem aquele famoso armário do piso ao teto, que é um armário muito útil para guardar rodo, produtos de limpeza, vassoura, às vezes um aspirador de pó, você consegue guardar várias coisas nesse armário. Aqui embaixo mais armários e aqui a bancada com a cuba, com esse tanque de inox que eu acho muito bonito. Eu uso o inox fosco, não uso ele polido. Uma torneira de bancada, aqui o aquecedor de passagem do apartamento. Aqui a gente tem uma lava e seca. E aqui fora, olha que interessante, a gente tem a área técnica do apartamento. O que significa? A gente coloca a máquina condensadora do ar-condicionado aqui, e aí a gente tem uma porta de vidro para fora dessa porta de MDF. Essa porta de vidro ela tem que estar fechada quando o ar-condicionado estiver funcionando, porque essa condensadora libera muito calor e esse calor não pode entrar para o apartamento. Então, esse vidro tem que estar fechado. Quando não estiver usando a máquina de ar-condicionado, este vidro pode estar aberto e aí esses ripados fazem a função da circulação do ar. Muito interessante, né? E aí também tem essa entrada de luz natural lá de fora aqui para dentro. Então tem algumas funções para essa porta aqui, além de não mostrar tanto também o ar-condicionado ali fora. E aí a gente sai aqui da área de serviços e vem para essa área que é a parte da televisão. Aqui tem um hall de circulação dos quartos e também aqui do lavabo, são 3 quartos que depois eu vou mostrar para vocês. E aí a gente vem aqui para essa área da TV. Olha que aconchego que ficou esse espaço, extremamente bonito, clean. A gente segue com um painel de MDF liso que acompanha o da entrada no louro Frejó. Eu tenho usado bastante os painéis lisos. Antigamente a gente usava muito ripado, hoje em dia está mais clean, mais limpo mesmo. Não que o ripado seja tão carregado, isso depende do lugar que você vai usar ele, mas a gente tem dado preferência por deixar ele liso e trabalhar o ripado em alguns detalhes, tá vendo? Aqui no caso a gente tem o ripado no rack, é um rack suspenso. Esse MDF é o cinza sagrado, que é o mesmo que a gente está usando na cozinha. É um rack que ficou muito bonito, clean. E essa madeira, esse MDF com a madeira combina bastante, porque o cinza é neutro e aí a gente tem o quente na parede, que é a cor do marrom, tá? Da madeira. A televisão tá aqui, a gente tem as caixinhas de som no alto, alguns adornos e olha que legal você trazer
alguma coisa com cor para o espaço também. Então a gente tem essa poltrona nesse tom de terracota. O terracota, ele conversa muito com o verde, são duas cores que ficam muito bonitas. Aí a gente tem um tapete cinza que está num tom abaixo do piso para complementar o espaço. E olha o tom desse sofá. Gente, sofá no cinza não tem erro, fica lindo. Esse é um sofá extremamente confortável, o sofá de TV tem que ser um sofá confortável, aquele sofá que você senta, ele vai te abraçar. E aí aqui tem essas almofadas atrás, é um sofá reclinável, um sofá que puxa também aqui na frente, tem uma chaise para você ficar mais confortável no dia a dia. E aí atrás tem um ripado que eu falei para vocês, com um quadro descentralizado, olha que interessante. Esse quadro, ele dá todo um toque final para o espaço. A gente preferiu deixar ele no PB, no preto e branco, porque a gente já tem cores aqui. A gente está falando da poltrona, do verde da entrada, de alguns tons de madeira que a gente colocou. Tom da madeira da parede não precisa necessariamente ser o mesmo tom da madeira da mesinha, pode ser diferente, tá? E aí a gente fecha esse ambiente com o tom da parede, que eu já falei para vocês, que é o elefante. E olha só, esse elefante está combinando muito com o cinza sagrado. São cores muito parecidas. E você pode fazer essa brincadeira de trazer para o rack, por exemplo, a mesma cor que você está usando na parede. Aqui originalmente era a varanda do apartamento e como a gente integrou tudo, a gente abriu, a gente tirou a porta que tinha aqui, que era a passagem desses dois espaços, e fizemos o fechamento de sacada. Isso é muito legal porque acaba virando tudo um ambiente só. E nesse espaço a gente fez o gourmet, a área da churrasqueira, que dá para você aqui fazer um churrasco conversando com quem está sentado ali na mesa de jantar ou interagindo com quem está dentro do apartamento. Então você tem essa integração e aí você socializa com todo mundo que está aqui dentro. Nessa parte a gente fez essa bancada, que é uma bancada de corte e também uma bancada onde você consegue higienizar alimentos ou lavar o que você está usando para o churrasco. Aqui tem uma tábua própria para churrasco, apoiada nessa bancada. A gente está usando um quartzo escuro aqui, que é um quartzo preto, preto absoluto. Uma torneira também preta para ficar bem discreto, visto que esse espaço, gente, é um espaço que você enxerga lá da entrada. Chegou no apartamento e você já vê essa integração inteira, inclusive esse gourmet. Então tem que estar bonito, tem que estar clean, por isso a torneira. Aqui a gente tem uma parte de área molhada também, área seca e área molhada. E aqui a gente está usando uma cuba da Tramontina, da linha Quadro, que é a cuba 40 por 40. E tem vários tamanhos, depende muito do tamanho da sua bancada aí no seu ambiente. A gente segue aqui, olha só que interessante, com esse pequeno aparador, a gente colocou alguns temperos aqui, que servem para cozinhar, servem para o dia a dia, para você vir aqui e usar ou só para decorar. Às vezes a pessoa nem usa os temperos, mas tem aqui uma pimentinha, tem aqui outras coisas que você deixa aqui no espaço. Verde nunca é demais, eu amo verde. A gente está falando de São Paulo aqui no caso, que é uma cidade que tem muitos prédios, muito concreto, então eu gosto de trazer essa coisa do verde para dentro dos apartamentos. E aqui a gente tem a parte da churrasqueira, olha só que legal. Em cima tem a coifa da churrasqueira e aí a gente tampou essa coifa com o mesmo material que a gente usou dentro do apartamento. E não só aqui em cima, como aqui embaixo também a gente está usando o mesmo material. Seguimos com todo o frontão e a bancada da churrasqueira no preto absoluto, no quartzo preto absoluto, uma churrasqueira linda, bem bonita. Eu acho que faz total diferença você investir numa churrasqueira que traz a beleza para dentro do ambiente, tá? Então essa é uma churrasqueira da Polytec que faz total diferença. Aqui a gente colocou um vidro que é para não sujar
não só a cortina, como também o vidro de fora, que é o vidro do fechamento de sacada. Agora eu vou explicar para vocês um detalhe bem legal. Aqui a gente tem essas aberturas que é para o calor da churrasqueira sair. Se você não tiver essas aberturas aqui, o que muito provavelmente vai acontecer é que seu MDF vai estufar com um calor muito forte, muito pesado aqui da churrasqueira, e aí essas portas vão empenar. Você não vai conseguir abrir de jeito nenhum, porque realmente vai estufar isso daqui e não vai ser funcional. Então tem que fazer essas ranhuras que eu falo, que são essas aberturas. Aqui a gente está usando tomadas interruptores no tom de cinza, para combinar com as paredes, como eu falei para vocês, a cor é elefante, o piso a gente segue o mesmo. Aqui olha só, os armários de dentro são no cinza sagrado, que é a cor que a gente usou, que eu já falei para vocês. E aqui a gente tem a mesa de jantar. Olha que incrível essa mesa. São 6 lugares, é uma mesa encostada na parede, no caso nem a parede ali, né, já é o fechamento de sacada. E essa mesa é uma mesa que tem uma vista incrível, você senta aqui e consegue não só apreciar um churrasco, alguma coisa nesse sentido, conversar com quem está aqui no churrasco, como também um almoço, um jantar, sentar com amigos. Então tá super confortável, a gente trabalhou aqui com madeira nas cadeiras, com um tecido linho clarinho, que é um tecido muito aproximado das banquetas, e a gente usa também o tampo da mesa em madeira. Então você tem o cinza e o contraste do tom quente que traz esse aconchego para o espaço. O pendente, ele faz muita diferença na hora de decorar, porque você tem que ter um pendente que chame a atenção, o espaço tem que chamar a atenção, e aí ele tem que ser decorativo. E esse é lindo, é um pendente de bolinha super moderno, preto, porque a gente está usando preto nos demais espaços aqui, a gente traz o preto para essas arandelas, falar pendente, para essas arandelas que estão decorativas aqui. Aqui a gente tem uma luzinha indireta, né? Essa arandela fit que a gente chama, que é super bonita. E olha só o nosso rasgo preto. Eu não falei para vocês lá dentro, mas a gente está usando o rasgo preto nesse apartamento. E as pessoas me perguntam, Renan, como que faz esse rasgo, que é uma marca de vocês? A gente simplesmente faz um rasgo no próprio gesso, com mais ou menos 3 centímetros de profundidade, de 3 a 5 centímetros. E aí, a gente pinta tudo isso de preto. A espessura que a gente deixa, essa abertura, é em média 13 centímetros. Isso vai variar muito de acordo com o embutido que você vai colocar. Os embutidos que a gente coloca tem em média de 10 por 10, 11 por 11 centímetros, e aí vai dar certinho dentro desses 13. Pinta tudo de preto, como eu falei, e embute as luminárias pretas. Então fica um grande rasgo maravilhoso. Eu acho que vale a pena você colocar aí no seu ambiente. Aqui a gente tem um cortineiro de ponta a ponta, o cortineiro iluminado que valoriza essa persiana rolo que está descendo. Caixinhas de som, o ar-condicionado aqui, high wall na parede, que é o famoso split. E para fechar esse espaço, a gente tem aqui uma parede verde desidratada, que não exige uma manutenção muito pesada, você com o espanador consegue limpar, diferente da natural, que você vai ter que ter uma manutenção maior. Eu falei que era para finalizar, mas a última coisa que eu vou falar é que aqui a gente tem 2 janelas, que é uma janela do banheiro e aqui uma janela do quarto, que é um quarto de hóspedes. Hóspedes é ótimo, de hóspedes barra quarto de trabalho, de estudo, de enfim, o que o nosso cliente quiser usar aí no dia a dia para esse quarto. Então é isso, eu vou mostrar para vocês agora os detalhes desse apartamento que está incrível. Aqui a gente está no lavabo do apartamento, que é um charme à parte. Nós usamos no piso aqui o Bernini Ouro da Eliane, que é um revestimento muito lindo. Ele parece um calacata com um pouquinho de dourado e fica incrível. A gente colocou nas paredes aqui desse lavabo o MDF Louro Frejó, que é o mesmo MDF que a gente está usando em toda a área social aqui do apartamento.
Normalmente a gente faz um rodapé de em média 20 centímetros de altura antes do MDF. O MDF vem em cima do rodapé, que é justamente para proteger esse MDF de molhar, tá? No uso do dia a dia. No fundo desse lavabo, a gente fez um ripado usando o MDF cinza sagrado, que também é o MDF que a gente está usando lá fora. A gente colocou um espelho retangular com iluminação indireta em cima da bancada. A bancada, inclusive, foi esculpida no mesmo material. Uma bancada linda com todos os metais no preto. O banheiro ficou um charme e para fechar, a gente colocou um pendente que deu todo um toque. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, com esse tour incrível para esse apartamento aqui de 103 metros quadrados. Hoje eu mostrei para vocês a área social do apartamento e na semana que vem eu vou mostrar toda a área íntima que tá linda e eu tenho certeza que vocês vão amar. Se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, deixa o seu like, compartilhe muito, ative o sininho e, claro, o mais importante, se inscreva no nosso canal. Até semana que vem! E na próxima semana...